E aí? Meu nome é Ethan. Tenho 29 anos. 3 semanas atrás eu era só um técnico de eletrodomésticos que consertava máquinas de lavar estragadas para gente que eu nunca mais veria. Aí eu entrei na lavanderia dessa mulher, com sangue escorrendo do meu nó do dedo no piso de madeira de lei dela, e ela pressionou um pedaço de papel toalha na minha mão com dedos que cheiravam a shampoo caro. Quando eu salvei os pisos dela de uma enchente, ela me olhou com aqueles olhos cansados e agradecidos e sussurrou: Você acabou de me salvar. Deixa eu retribuir o favor. Ela tinha 42 anos, era casada, usava uma aliança que custava mais que a minha caminhonete. E eu soube na mesma hora que tudo estava prestes a mudar. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Naquela terça de manhã, olhei a ordem de serviço de emergência como olhava todas as outras. Vazamento. Pisos de madeira de lei. Urgente. A chaleira assobiava na copa da Clear Cycle Eletrodomésticos. Riley estava no celular, provavelmente postando mais um meme sobre secadoras quebradas. Ela tinha 19 anos e tratava todo o chamado técnico como conteúdo para seus stories do Instagram. Chamado que vale ouro, ela disse, lendo por cima do meu ombro. Condomínio Whitmore. É aquele lugar fechado com a fonte, né? Assenti. Peguei minha caixa de ferramentas. Na ficha de atendimento estava Charlotte Whitmore. Retorno às 8h10. Água acumulada embaixo do aparelho. Quer que eu vá junto? Riley perguntou. Eu podia aproveitar para praticar. Fica aqui. Atende os telefones. A verdade era mais simples. A Clear Cycle tinha uma política. Uma reclamação de cliente significava corte no pagamento. 2, avaliação. 3, rua. Eu vi isso acontecer com o Martinez mês passado. Alguma madame rica disse que ele tinha sido inapropriado porque pediu para usar o banheiro dela. Eu mantinha minha ficha limpa. O portão de segurança do condomínio Whitmore abriu depois que mostrei minha ordem de serviço ao guarda. Uma senhora mais velha, com olhos atentos, observava da guarita. Nora, sobrenome, de acordo com o crachá dela. Ela fez uma anotação na prancheta enquanto eu passava de carro. A casa ficava no fim de uma rua curva, ladeada por caixas de correio idênticas e gramados impecáveis, tijolo vermelho, janelas brancas, o tipo de lugar que exalava dinheiro antes mesmo de você descer da sua van. Estacionei na entrada circular e cheguei meu celular. 8h45 da manhã, na hora certa. A campainha tocou uma melodia suave que eu não reconheci. Clássica, talvez. O tipo de música que te fazia notar as marcas de arranhão nas suas botas. Ela abriu a porta. Eu esperava. Não sei o que eu esperava. Talvez alguém mais velha, austera. A voz no telefone tinha sido polida, mas cansada. Charlotte Whitmore era linda do jeito que mulheres na casa dos 40 podem ser lindas. Real, com a beleza de quem já viveu muito. Os cabelos estavam presos, mas algumas mechas escapavam nas laterais. Ela vestia jeans e um suéter creme que provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. Você é da Clear Cycle? Sim, senhora. Ethan Cole. Levantei meu crachá. A senhora ligou por causa da água embaixo da máquina de lavar? Seus ombros caíram como se estivesse segurando um peso por horas. Graças a Deus. Entre, por favor. A casa cheirava a óleo de limão e a outra coisa. Algo limpo e caro que eu não conseguia identificar. Os pisos eram de madeira maciça, madeira antiga, do tipo que empena se a água fica ali muito tempo. É por aqui, ela disse, me guiando por uma cozinha que parecia saída de revista. Bancadas de granito, tudo em aço inoxidável, uma cafeteira que provavelmente custava mais que o meu aluguel. A lavanderia ficava ao lado da cozinha, clara, armários brancos, uma máquina de lavar e secar que combinava com os eletrodomésticos da cozinha. E sim, água.
acumulada sob a máquina e começando a se espalhar para o piso de madeira no corredor. Quando a senhora notou o vazamento pela primeira vez? Esta manhã. Talvez há 1 hora? Ela torceu as mãos. Aliança de ouro. Anel de noivado de diamante que refletia a luz. Coloquei uma carga para lavar e ouvi um gorgolejo. Aí vi a água. Coloquei minha bolsa de ferramentas no chão e me ajoelhei ao lado da máquina. A água vinha da parte de trás. Talvez o tubo de alimentação ou a conexão do dreno. Vou precisar mover a máquina para ver o que está acontecendo. A senhora pode pegar umas toalhas? Ela sumiu num armário e voltou com um monte de toalhas brancas, grossas, do tipo que se encontra em hotéis bons. Estiquei a mão para a válvula de fechamento de água atrás da máquina. O espaço era apertado. Tive que espremer a mão entre a máquina e a parede. A borda metálica de alguma coisa pegou meu nó do dedo, rasgou a pele. Droga! Puxei a mão de volta. Sangue brotou no meu nó do dedo. Desculpa, linguagem. Você se machucou. Ela já estava se mexendo, rasgando um pedaço de papel toalha, pressionando-o contra o corte. Os dedos dela eram frescos contra minha mão, firmes. Não é nada, eu disse. Fica parado. As fibras do papel toalha grudaram no sangue. Ela fez pressão por um momento mais longo do que o necessário. Eu podia sentir o cheiro do shampoo dela. Algo leve, caro. Melhor? Assenti. Puxei a mão de volta, devagar. Levou 15 minutos para afastar a máquina da parede. A braçadeira do tubo de alimentação tinha afrouxado. Conserto simples, mas a água estava vazando há um tempo. Boas notícias e más notícias, eu disse a ela. A máquina está boa, só precisava de uma braçadeira mais apertada. A má notícia é que essa água está aqui há um tempo. Precisamos secar rápido, ou seus pisos vão empenar. Quão rápido! Olhei para a poça se espalhando para o corredor. Agora. Trabalhamos juntos. Ela de joelhos com as toalhas, absorvendo a água. Eu passando o aspirador de líquidos nos pontos molhados. Os pisos eram antigos, provavelmente originais da casa. Lindos. Valia a pena salvar. Você é bom nisso, ela disse depois de alguns minutos. É só água. Não, quero dizer, você sabe o que precisa ser feito primeiro. Em que ordem? Ela sentou-se nos calcanhares. Eu estava em pânico quando liguei. Não conseguia pensar direito. Eu entendia o pânico. Já tinha visto muitas vezes pessoas que sabiam que o seguro não cobriria o vazamento, pessoas que não podiam arcar com a troca de pisos de madeira de lei. Vamos salvá-los, eu disse. Os pisos, depois a máquina. Ela sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu tinha visto nela. Mudou completamente o rosto dela. O relógio na parede marcava 8h52. 20 minutos depois, eu tinha a máquina de volta no lugar e a braçadeira devidamente apertada. A máquina rodou um ciclo de teste. Tudo parecia normal. Charlotte estava ao meu lado, observando o painel digital fazer a contagem regressiva. Ela tinha tirado os anéis e os colocado em cima da máquina. Disse que não queria riscar o cromado enquanto ajudava com as toalhas. Então foi só. Afrouxou? Acontece mais do que se pensa, principalmente com essas máquinas de abertura frontal. A vibração pode afrouxar as braçadeiras com o tempo. Ela assentiu, absorveu a informação como se fosse importante, como se fosse se lembrar da próxima vez. Os diagnósticos estão bons, eu disse, verificando o painel digital. A pressão está estável, sem códigos de erro. Quanto eu te devo? Peguei a ordem de serviço, chamado padrão, taxas de emergência porque era antes das 9 da manhã. A empresa te faturará diretamente, eu disse, mas se a senhora quiser, posso deixar meu cartão, caso a abraçadeira afrouxe de novo. Sim, por favor. Ela pegou o cartão e o examinou. Ethan Cole, Clear Cycle Eletrodomésticos, meu número de celular impresso em letras pretas miúdas. Na verdade, ela disse, deixa eu te dar o meu também.
Meu número de celular, caso caso comece a vazar de novo e o Daniel não esteja aqui para ligar. Daniel? Meu marido. Ela anotou o número dela no verso da minha ordem de serviço. Charlotte Whitmore. 7 dígitos com letra caprichada. A máquina terminou o ciclo de teste. O toque final soou. Uma nota suave e musical que pareceu pairar no ar. O ímã da porta clicou quando a trava desengatou. 10 horas, ela disse, olhando para o relógio na parede. Você chegou às 8h45 e os pisos estão salvos. Deve ser algum tipo de recorde. Guarde minhas ferramentas. O corte no meu nó do dedo tinha parado de sangrar, mas as fibras do papel toalha ainda estavam grudadas nele. Dona Whitmore. Charlotte, por favor. Charlotte, a braçadeira deve segurar bem agora. Mas se você notar qualquer água, qualquer mesmo, ligue imediatamente. Não espere. Vou ligar. Fui em direção à porta. Parei no batente. A senhora disse que estava em pânico quando ligou. Por causa dos pisos? Ela assentiu. Havia algo mais, não havia? Além da água. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Os dedos dela brincavam com os anéis que ela tinha colocado de volta. Tive uma reunião da diretoria da ONG ontem. Ela disse finalmente. Não foi bem. O Daniel estava. Ele estava frio esta manhã, distante. E aí, a máquina de lavar começou a vazar e eu simplesmente. Eu não aguentava mais uma coisa dando errado. Eu entendi. Às vezes não era sobre o eletrodoméstico. Às vezes as pessoas só precisavam que alguém aparecesse. Alguém competente e gentil que pudesse consertar as coisas. Fico feliz em ter ajudado, eu disse. Você não consertou só a máquina, ela disse. Você acabou de me salvar. Deixa eu retribuir o favor. Um café? Acabei de passar um café fresquinho. Eu devia ter dito não. Devia ter sorrido educadamente e ido embora. Era o que o Martinez teria feito. Era o que qualquer pessoa sensata teria feito. Mas ela parecia tão cansada, tão agradecida, e o café cheirava tão bem. Só por um minuto, eu disse. O café estava perfeito. Forte, mas sem amargor. Ela serviu em xícaras de porcelana de verdade com pires combinando. Sentamos na ilha da cozinha em banquetas altas que provavelmente custavam mais que a minha caixa de ferramentas. Há quanto tempo você trabalha com conserto de eletrodomésticos? Ela perguntou. 5 anos. Comecei logo depois do ensino médio. Você gosta? Pensei sobre isso. Pensei de verdade. Eu gosto de consertar coisas, eu disse. Eu gosto quando algo está quebrado e consigo fazê-lo funcionar de novo, especialmente quando é algo que as pessoas precisam, como máquinas de lavar ou lava-louças, coisas que facilitam a vida. Ela assentiu como se entendesse. E a senhora? O trabalho na ONG? Programas de alfabetização infantil. A gente arrecada dinheiro para livros e programas de leitura em escolas de comunidades carentes. Ela mexeu o café devagar. É um trabalho importante. Eu acredito nele. Mas às vezes a política, a dinâmica da diretoria, fica complicado. Daí a reunião de ontem. Daí a reunião de ontem. Sentamos em um silêncio confortável. O relógio da cozinha tiquetaqueava. Em algum lugar da casa, um relógio de pêndulo anunciava a cada 15 minutos. As toalhas limpas estavam empilhadas entre nós no balcão. Algodão branco, macias por causa do sabão em pó caro. Cheiravam a limpo, a seguro. Eu devia te pagar um extra, ela disse, por ficar pelos pisos. Neguei com a cabeça. Política da empresa, sem gorjetas. Então, deixa eu te dar isso. Ela se levantou e encheu uma garrafa térmica com o café. Uma boa garrafa térmica. De aço inoxidável com tampa de rosca. Para a estrada. Eu não devia ter aceitado, mas o café era o melhor que eu tinha tomado em semanas, e ela parecia tão satisfeita em ter algo para me dar. Obrigado, eu disse. Foi aí que notei a sombra na janela lateral. Alguém passando,
devagar, como se estivesse olhando para dentro. Dona Green, Charlotte disse, seguindo meu olhar. Nossa vizinha. Ela fica de olho na rua. Meu celular vibrou. Mensagem da Riley. Precisa dieta? A loja quer saber. Eu devia ir, eu disse. O celular de Charlotte acendeu no balcão. Mensagem de texto. Eu não consegui ler, mas vi o nome. Daniel. O rosto dela mudou. A expressão relaxada e agradecida desapareceu, substituída por algo mais tenso, mais cauteloso. Claro, ela disse. Obrigada de novo. Por tudo. Levantei, juntei minhas ferramentas. A garrafa térmica estava quente na minha mão. Lembra o que eu disse sobre a água, qualquer quantidade. Vou lembrar. Eu estava quase na porta quando ela chamou meu nome. Ethan, virei. Obrigado por ficar até a centrifugação terminar. Eu sei que você não precisava fazer isso. Eu não sabia o que dizer. Então, apenas assenti. O portão da garagem estava zumbindo quando fui para minha van. Um som mecânico e profundo que significava que alguém estava chegando em casa. O relógio no meu painel marcava 10h40. A queda de energia aconteceu às 11h05. Eu estava terminando minhas anotações na ordem de serviço. Charlotte estava dobrando as últimas toalhas. Estávamos ombro a ombro no balcão, sem conversar muito. Apenas presentes. O cheiro de óleo de limão do corredor vinha com o ar condicionado. Ela tinha guardado a aliança no bolso enquanto dobrava. Disse que ficava enganchando no tecido atoalhado, mas quando ela atirou para colocar de volta, ela escorregou. Deslizou pelo balcão em direção à beirada. Peguei com o meu dedo indicador. Impedi que caísse. Cuidado, eu disse. Ela olhou para o anel na minha palma. Ouro branco, solitário de diamante. Lindo, caro. Obrigado. Nossos dedos se tocaram quando ela o pegou de volta. Um breve contato. Acidental. Foi aí que as luzes diminuíram. A queda de energia durou talvez uns 5 segundos, mas a porta da lavanderia tinha uma daquelas fechaduras magnéticas. Quando a energia caiu, o ímã apertou mais forte, nos selou lá dentro. Ficamos na penumbra, sem nos mover. A mão dela ainda estava perto do meu pulso, onde ela tinha pegado o anel. Eu podia ouvir a respiração dela, suave e cuidadosa. O ímã da porta trava nesses modelos, eu disse baixinho. Quando a energia oscila. Ah, vai destravar quando a energia estabilizar. Certo. Mas nenhum de nós se moveu. O espaço entre nós parecia carregado, elétrico, como o ar antes de uma tempestade. Eu podia sentir o cheiro do shampoo dela de novo, ver o ponto de pulsação na garganta dela na luz fraca. Ela estava olhando para mim, olhando de verdade, como se estivesse tentando memorizar meu rosto. As luzes voltaram. A máquina tocou sua música de fim de ciclo. O portão da garagem tinha parado de zumbir. Ethan! A voz veio da cozinha, masculina, autoritária. Tudo sob controle? Charlotte ficou muito imóvel ao meu lado, os olhos arregalados. É o Daniel, ela sussurrou. Devo. Só. Não diga nada. Por favor. Ela se moveu para a porta da lavanderia. Tentou a maçaneta, ainda trancada. Charlotte, a voz de Daniel estava mais perto agora, no corredor, talvez. Ela me olhou, desesperada. A despensa! Ela ofegou. Havia uma despensa estreita ao lado da lavanderia, profunda o suficiente para uma pessoa ficar em pé se não se importasse com as prateleiras de enlatados e papel toalha. Eu entrei discretamente bem quando o ímã da porta clicou, abrindo. Daniel, Charlotte disse, muito luminosa, muito alegre. Você chegou cedo. A reunião com o cliente foi adiantada. Eu te falei por mensagem. Pela fresta da porta da despensa, eu podia ver um pedaço da cozinha. Sapatos caros em piso caro. Um homem de terno bom ajustando a gravata. Como foi o chamado técnico? Ele perguntou. Bem, tudo consertado, os pisos estão bem. E o técnico? Foi embora.
Saiu há uns 20 minutos. Ouvi papéis farfalhando. Provavelmente a ordem de serviço. Isso aqui mostra a conclusão às 11h25, Daniel disse. O relógio digital do micro-ondas marcava 11h12. Pedi para ele rodar um ciclo extra, para ter certeza de que o concerto seguraria. Ah, mais farfalhar. A chaleira começando a assobiar ao fundo. Alguém estava fazendo chá. Sabe, essas empresas de serviços, Daniel disse. Eles treinam as pessoas para empurrar serviços, para encontrar problemas que na verdade não existem. A água era real, Daniel. Estava por todo o chão. Não estou questionando a água. Estou questionando por que levou 2 horas e meia para apertar uma braçadeira. Silêncio. A chaleira assobiou mais alto. Alguns desses caras, Daniel continuou, principalmente os jovens, eles veem uma casa bonita, uma mulher sozinha, acham que podem se aproveitar, cobrar extra por trabalho desnecessário, demorar mais do que deviam. Ele não cobrou extra. Bom, mas Charlotte, da próxima vez que algo assim acontecer e eu não estiver aqui, ligue para o escritório. Peça para mandarem alguém mais velho, mais experiente. Claro, ouvi passos na escada. Daniel subindo para trocar de terno, provavelmente. Charlotte apareceu na porta da despensa 1 minuto depois. O rosto dela estava pálido. Você tem que ir, ela sussurrou. Agora. Peguei minha caixa de ferramentas. Ela me guiou pela lavanderia até uma porta lateral que eu não tinha notado antes. Abria para um caminho estreito entre a casa dela e a dos vizinhos. Cercas vivas dos dois lados, privado. Me desculpa, ela disse. Por isso, por ele. Não se desculpe, eu entendo. Você entende? Eu a olhei parada na entrada da porta com a luz da lavanderia por trás, ainda segurando as toalhas que ela estava dobrando. Ele está protegendo o que é dele, eu disse. Algo cintilou no rosto dela. Mágoa, talvez, ou reconhecimento. Se cuida, Charlotte. Você também. Desci o caminho lateral em direção à rua. A luz da varanda zumbia, mesmo sendo dia. Algum tipo de sensor automático, talvez. Na esquina da casa, olhei para trás. Ela ainda estava na entrada da porta, me observando ir embora. Meu celular vibrou. Riley de novo. O chefe quer saber por que você ainda não deu baixa. Respondi por mensagem. Saindo agora. Na van, preenchi o relatório de conclusão. Chamado técnico registrado às 11h25 da manhã. Sem peças adicionais necessárias. Cliente satisfeita. Riley estava esperando quando voltei para a oficina. Como foi a Madame Rica? Ela perguntou. Ela te deu gorjeta em champanhe e caviar? Ganhei café. Só isso? Café? Lavei o corte no meu nó do dedo na pia da copa. As fibras do papel toalha ainda estavam grudadas no sangue seco. Os primeiros socorros cuidadosos de Charlotte. Às vezes, isso é o suficiente, eu disse. Riley revirou os olhos e voltou para o celular. Mas continuei pensando no jeito que Charlotte tinha me olhado na lavanderia escura, como se estivesse tentando memorizar meu rosto, como se soubesse que talvez não o visse de novo. Eu devia ter esquecido dela. Devia ter seguido para o próximo chamado, o próximo eletrodoméstico quebrado, o próximo cliente que precisava de algo consertado. Mas naquela noite, deitado na minha kitnet, eu ainda podia sentir o cheiro de óleo de limão e shampoo caro. Ainda podia ouvir o toque de fim de ciclo da máquina de lavar soando como uma canção na minha memória. E me perguntei se ela também estava acordada, pensando no momento em que as luzes se apagaram e ficamos na escuridão, sem nos tocar, mal respirando, mas de alguma forma conectados por algo para o qual eu não tinha palavras. Na manhã seguinte, encontrei a reclamação na minha caixa de entrada de e-mails. Conduta inapropriada, tempo excessivo no local. Deixou a cliente desconfortável, sem assinatura, sem detalhes, apenas o suficiente para iniciar uma investigação.
Fiquei olhando a tela por 10 minutos antes de ligar para o meu supervisor. Ed, é o Ethan. Precisamos conversar. Ed Morales era meu supervisor há 3 anos. Um bom homem, justo. Ele ouviu quando expliquei sobre o chamado Whitmore, a braçadeira solta, o vazamento, o tempo que levou para salvar os pisos. Reclamação anônima, ele disse, lendo da tela do computador. Diz que você foi inapropriado com a cliente, a deixou desconfortável. Não foi isso que aconteceu. Eu acredito em você, mas a matriz não se importa com o que eu acredito. Eles se importam com a responsabilidade, com a proteção da imagem da empresa. Eu entendi. A Clear Cycle atendia casas onde as pessoas tinham mais dinheiro do que eu veria em uma vida inteira. Uma reclamação do CEP errado poderia custar-lhes contratos. O que isso significa para mim? Período de observação, 30 dias. Qualquer outra reclamação nesse período, estou fora. Está fora. Dirigi para casa aquela noite pensando em Charlotte, parada na entrada da lavanderia, no jeito que ela disse "se cuida", como se quisesse dizer de verdade. Como se soubesse que algo ruim estava por vir. Alguém tinha feito aquela ligação. Alguém que tinha visto minha van na entrada dela e decidido que tinha ficado tempo demais. Eu tinha uma ideia muito boa de quem. A quinta-feira de manhã começou cedo. Daniel Whitmore saiu de casa às 6h30 com uma mala de rodinhas. Eu não estava observando, não estava nem perto do condomínio Whitmore, mas soube disso depois. Pequenos detalhes que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Charlotte ficou na casa vazia e ouviu o silêncio. Ligou a máquina de lavar vazia só para ouvir o toque de fim de ciclo. Quase me mandou uma mensagem de agradecimento por salvar os pisos. Se conteve. Às 9 da manhã, ela sentou no computador e pagou minha fatura. Depois, pagou de novo. O dobro do valor com uma anotação. Pelos pisos. Eu descobri sobre o pagamento na hora do almoço. Meu aplicativo do banco apitou enquanto eu comia um sanduíche na van, entre os chamados técnicos. Notificação de depósito. Depois outra. Mesmo valor. Mesma origem. Charlotte Whitmore. Fiquei olhando a tela por 5 minutos. Tentei descobrir o que aquilo significava. Ela estava dizendo obrigado, ou desculpe, ou os dois. Eu devia ter deixado para lá. Devia ter ligado para o departamento de cobrança e pedido para eles estornarem o pagamento extra. Era o que uma pessoa esperta teria feito. Em vez disso, dirigi até o condomínio Whitmore na minha pausa. O carro de Daniel não estava na entrada da garagem, mas Donna Green estava na guarita, observando tudo com aqueles olhos atentos. Estacionei fora do portão e caminhei até a entrada de visitantes. Chamado técnico? Ela perguntou. Entrega. Eu tinha um envelope comigo, dinheiro, o valor exato do pagamento em excesso e um bilhete datilografado com o cabeçalho da Clear Cycle. Por favor, troque o ímã da porta, ele está travando. Profissional, inocente, o tipo de bilhete que qualquer técnico de eletrodomésticos poderia deixar. O porteiro pegou o envelope sem fazer perguntas. Prometeu entregá-lo a Dona Whitmore. Caminhando de volta para meu furgão, senti a Nora observando, catalogando, fazendo anotações. Somos todos mais seguros quando as pessoas não ficam de bobeira, ela gritou enquanto eu alcançava o portão. Eu assenti. Continuei andando, mas as palavras dela me seguiram de volta para a oficina. Naquela noite, Charlotte se preparava para um pequeno jantar do conselho da instituição de caridade em sua casa. A equipe do buffet na cozinha, flanelas com lustramóveis de limão para os móveis antigos. Tudo perfeito. Jenna Park chegou mais cedo para ajudar, amiga da Charlotte das aulas de Pilates, uma mulher gentil, do tipo que percebe quando as pessoas não estão bem. Tudo certo? Jenna perguntou, arrumando flores na sala de jantar. Você parece distante, só cansada. Foi uma semana longa.
A chaleira chiou na cozinha. A equipe do buffet estava fazendo chá para os convidados. Charlotte se sobressaltou com o barulho. Verificou o ferrolho do portão lateral. 2 vezes. Charlotte. O que foi? Nada. Estou bem. Mas ela não estava bem. Estava pensando no envelope que havia sido devolvido a ela naquela tarde. Recebido, escrito do lado de fora na caligrafia do porteiro. Profissional, distante, como um muro sendo construído entre eles. Os convidados para o jantar começaram a chegar às 7, membros da diretoria e seus cônjuges, pessoas que circulavam no meio social da Charlotte, que julgavam e eram julgadas pelos mesmos padrões invisíveis. Tudo correu bem até que Nora Green apareceu na porta da frente com uma pilha de papéis. Folhetos de segurança, ela anunciou a Charlotte. Novas diretrizes para o programa de vizinhança solidária. Charlotte não teve escolha a não ser convidá-la para entrar. Nora se moveu pela casa como se fosse dela, olhos por toda parte, fiscalizando tudo. Jantar adorável, Nora disse, aceitando uma taça de vinho que não lhe havia sido oferecida. Espero que as recentes perturbações não tenham afetado sua recepção. Perturbações? Pessoal de serviço se demorando mais do que o necessário, fazendo várias viagens. Você sabe como essas pessoas podem se aproveitar. A sala ficou em silêncio. Os membros da diretoria trocaram olhares. Daniel apareceu ao lado de Charlotte, com um sorriso fino e cortante. Tenho certeza de que não sei o que você quer dizer, Charlotte disse cuidadosamente. Claro que não, querida. Você é ingênua demais, gentil demais. Os olhos de Nora se desviaram para a porta da lavanderia. Mas alguns de nós temos vigiado, garantindo que a vizinhança permaneça segura. Jenna tentou mudar de assunto. Perguntou sobre o próximo evento beneficente, sobre o novo programa de leitura. Mas o estrago estava feito. As palavras pairavam no ar como fumaça. O celular da Charlotte vibrou. Mensagem de texto. Ela olhou para a tela e sentiu o coração parar. O envelope tinha sido devolvido. Pelo porteiro. Mensagem simples. Entregue conforme solicitado. Alívio e medo se misturaram em seu peito. Ethan havia recebido o pagamento a mais dela. Tinha tentado devolvê-lo. Tinha sido profissional e adequado, tudo o que deveria ser. Mas Nora o tinha visto. Fez as ligações dela. Começou a espalhar boatos. Depois que os convidados foram embora, Daniel ajudou a recolher os pratos. Conversa interessante com a Nora. Ele disse. Algo que eu deva saber? Charlotte secou uma taça de vinho cuidadosamente. Colocou-a no armário com as outras. Não, ela disse. Que bom, porque a última coisa de que precisamos é fofoca na vizinhança, especialmente com a diretoria da instituição de caridade. Essas pessoas falam. Ela entendeu o aviso, entendeu o que estava em jogo. Naquela noite, ela bloqueou o número do Ethan em seu celular. A sexta-feira se arrastou como um bicho ferido. Eu dividia meu tempo entre os chamados de serviço, tentando não pensar na Charlotte, na reclamação que ficava no meu arquivo como uma bomba relógio, no jeito que ela tinha me olhado na lavanderia escura. Riley fazia piadas sobre eu viralizar nas câmeras de segurança do condomínio. Eu disse a ela para parar com a palhaçada. No almoço, passei de carro por Whitmore Court. Não diminuí a velocidade. Não parei. Apenas passei direto. De volta à oficina, me peguei reproduzindo o sinal de fim de ciclo da máquina. Eu o tinha gravado por acidente quando estava testando a máquina da Charlotte. O som ainda estava no meu celular. Suave, musical e de alguma forma triste. Ed me chamou de lado antes da hora de fechar. Como você está se virando? Estou bem. Tem certeza? Porque você parece distraído. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. Ed era casado há 20 anos. Tinha filhos adolescentes. Sabia coisas sobre a vida que eu ainda estava tentando entender. Já conheceu alguém em quem não conseguia parar de pensar? Perguntei. 1 ou 2 vezes. O que você fez? Depende.
Estavam comprometidos? Pensei na aliança da Charlotte, na voz fria do Daniel na cozinha, no jeito que ela tinha dito: ele está protegendo o que é dele, como se aquilo explicasse tudo. Não, eu disse. Não estavam comprometidos. Ed assentiu, compreendendo. Então, você vai embora, garoto. Você vai embora e não olha para trás. Bom conselho, conselho inteligente. Eu deveria ter seguido. Na noite de sexta-feira, Nora Green fez uma nova postagem no Fórum da Vizinhança Solidária. Foto de um homem se afastando da casa de Whitmore. Legenda: homens misteriosos deixando envelopes. Fiquem vigilantes. Os comentários começaram imediatamente. Especulação, fofoca, preocupação. Jenna viu a postagem e mandou uma mensagem para Charlotte. Quer que eu denuncie isso? Isso é assédio. A resposta da Charlotte foi imediata. Não, por favor, ignore. Mas ignorar não fez com que sumisse. Não parou os boatos. Não desfez o estrago. Na manhã de sábado, fiz a manutenção da máquina de lavar de um sobrado para uma senhora que me agradeceu por resolver o pânico dela. As palavras ficaram comigo, me fizeram pensar na Charlotte naquela primeira manhã, sobrecarregada com a água nos pisos antigos e reuniões da diretoria que deram errado. Comprei uma camisa de trabalho nova naquela tarde. Azul, algodão, o tipo de coisa que lavaria bem e ficaria macia. Em casa, lavei-a com cuidado. Dobrei-a com vincos bem marcados. Então, fiz algo que não conseguia explicar. Coloquei o clipe de papel que eu tinha usado no ímã da porta da Charlotte em cima da camisa dobrada. Pequena coisa, sem sentido para qualquer outra pessoa, mas aquilo nos conectou de alguma forma. Me lembrou daquele momento em que a energia piscou e ficamos no escuro, sem nos tocar, mas de alguma forma juntos. Coloquei o pacote no banco do passageiro e dirigi pela cidade, sem ter certeza do que pretendia fazer com ele. Na noite de sábado, passei de carro por Whitmore Court depois que escureceu. O portão estava aberto para um furgão de entrega. Eu poderia ter o seguido, poderia ter dirigido até a casa dela e deixado a camisa na porta. Em vez disso, estacionei 2 ruas adiante e fui a pé. Ruas tranquilas, casas caras, o cheiro de lustra-móveis de limão vindo das cercas vivas. Fiquei na beirada da propriedade dela por talvez uns 5 minutos, olhando para as janelas escuras, a luz da varanda zumbindo suavemente no ar da noite. Então voltei para o meu carro sem deixar nada. Domingo, 1h55 da manhã. Meu celular acendeu com um número desconhecido. Mensagem de vídeo. 10 segundos de duração. Quase não abri. Números desconhecidos geralmente significavam spam, ou números errados, ou problemas, mas algo me fez tocar na tela. O vídeo mostrava uma lavanderia, armários brancos, máquina de lavar de aço inoxidável, o sinal de fim de ciclo tocando suave e claro. Então, a imagem mudou. Uma janela, uma luz da varanda piscando, 2 flashes rápidos, depois um brilho longo e constante, sem palavras, sem explicação. Apenas o padrão que tínhamos visto quando a energia piscou, quando tínhamos ficado juntos na penumbra e respirado o mesmo ar. Eu sabia o que aquilo significava. Entendi o código que ela estava enviando. 5 minutos depois, eu estava no meu carro. As ruas estavam vazias. O silêncio da noite, exceto pelo som do meu motor e meu coração batendo rápido demais. Dirigi no limite de velocidade. Parei em todos os semáforos vermelhos. Tentei parecer normal, embora nada daquilo parecesse normal. Estacionei a um quarteirão de Whitmore Court, o motor estalando enquanto esfriava. 2h10 da manhã. O caminho lateral estava escuro, exceto pela luz da varanda. Firme agora, sem piscar mais. Apenas um zumbido suave que parecia vibrar no meu peito. Eu carregava a camisa de trabalho azul dobrada nas mãos. O clipe de papel equilibrado em cima como uma pequena oferenda. Sem bilhete, sem explicação. Ela entenderia ou não.
A varanda estava vazia, banco de madeira debaixo da janela da frente, lugar perfeito para deixar algo. Privado, protegido. Coloquei a camisa com cuidado. Certifiquei-me de que o clipe de papel não cairia. Então fiquei ali mais tempo do que o sensato, olhando para a casa escura, escutando os sons da noite. De algum lugar lá dentro, o mais fraco rangido de um assoalho. Alguém estava acordado, observando talvez, esperando. Fui embora sem bater, sem chamar, sem fazer nada que pudesse acordar os vizinhos ou trazer Daniel à janela. 2h35 da manhã, e eu estava de volta ao meu carro, as mãos tremendo no volante. A manhã de domingo trouxe mais barulho da Nora Green, outra postagem sobre presentes de lavanderia de estranhos. A mulher não perdia nada, via tudo, transformava momentos comuns em drama de vizinhança. Daniel partiu para um voo a trabalho, a mala de rodinhas batendo escada abaixo, um beijo de despedida que parecia mais obrigação do que afeto. Volto tarde na segunda, ele gritou da entrada da garagem. Charlotte acenou da porta. Esperou até que o carro dele desaparecesse na esquina. Então, ela caminhou até o banco da varanda. A camisa de trabalho azul estava exatamente onde eu a tinha deixado, dobrada com capricho, o clipe de papel equilibrado em cima. Ela a pegou com cuidado, segurou-a contra o peito por um momento. Jenna mandou mensagem: "Como está seu domingo?" Charlotte respondeu com uma foto de scones. Normal, doméstica, nada com que se preocupar. Mas, por dentro, ela levou a camisa para a lavanderia, passou os dedos no clipe de papel, colocou a aliança na máquina de lavar por apenas um segundo. Depois, a colocou de volta. A camisa cheirava a sabão em pó e algo mais. Algo que a lembrava de gentileza, de mãos firmes consertando coisas quebradas. Ela a dobrou novamente e a guardou em uma gaveta de roupas de cama onde não seria encontrada. No domingo à noite, dirigi até o pier municipal. Sentei no carro com o motor desligado e tomei café da garrafa térmica que a Charlotte tinha me dado. Ainda tinha o gosto da cozinha dela. Daquela manhã em que tudo parecia possível. Gravei o sinal da máquina de lavar mais uma vez. Então, apaguei. Em vez disso, gravei o silêncio. Em casa, coloquei o celular virado para baixo e abri a lista de chamados para segunda-feira. Novos chamados, novos clientes, novos problemas para resolver. Mas continuei pensando no jeito que a Charlotte tinha me olhado na porta naquela primeira manhã. Grata, surpresa, como se alguém finalmente tivesse aparecido quando ela mais precisava. Algumas pessoas consertam encanamentos, algumas resolvem o pânico, algumas consertam o espaço entre o que estava quebrado e o que estava inteiro. Adormeci pensando em algodão quentinho e no cheiro de lustramóveis de limão, no som de um ímã de porta estalando ao abrir, no jeito que os dedos dela tinham sido quando ela pegou o anel da minha palma. A manhã de segunda-feira traria novos chamados de serviço, novas chances de ajudar pessoas com máquinas de lavar quebradas e pisos alagados, novas oportunidades de ser útil. Mas algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Algumas conexões, uma vez feitas, zumbiam baixinho no fundo, como luzes de varanda no escuro. Algumas pessoas vinham para consertar máquinas de lavar e acabavam consertando algo completamente diferente. Segunda-feira, 6h50 da manhã. O sol nascia sobre ruas que pareciam as mesmas de sempre, mas que de alguma forma pareciam diferentes, mudadas, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar e exatamente onde não deveria estar, tudo ao mesmo tempo. Algumas pessoas consertam encanamentos, algumas resolvem o pânico, o resto é apenas algodão limpo e quentinho esfriando nas suas mãos. Se a luz da varanda piscar, você já sabe o que significa.